quando a gente compra chocolate, na temperatura ambiente, ele se encontra sólido. Ele tem a forma dele bem definida. Se eu pego ele aqui, né, e coloco na minha mão, ele esparrama? Não. Ele, né, ocupa algum outro volume? Não, ele se mantém do jeito que ele está. Correto? Isso é característica de sólidos. Eles têm ligações entre as moléculas mais fortes, o que mantém a forma definida. As vibrações intermoleculares são bem fracas e aí você consegue manter a forma dele. Quando o dia está um pouco mais quente, a gente vê, se a gente segura o chocolate muito tempo, ele começa o quê? A derreter, não é? A virar líquido. Então o que acontece? A gente, quando fornece calor para o chocolate, né, seja com a mão ou seja na água com banho-maria, a gente faz com que a temperatura dele é leve e aí ele tem um ponto de fusão ali, ou seja, uma temperatura que ele começa a deixar de ser sólido e começa a se liquefazer, né, virar líquido, entre 45 e 50 graus segundo a embalagem, tá? Então, não é um ponto de fusão fixo, igual da água, por exemplo, por quê? Porque ele é uma mistura, ele não é uma substância simples igual à água, ele é um composto. Então, ele não tem um ponto de fusão fixo. Quando a gente põe ele aqui, e aí o Gabriel vai medir pra gente, quanto está a temperatura da água, Gabriel? Vamos ligar, né, Gabriel? Isso. Aperta, segura. 49, quase 50, né? Quanto mais perto, melhor. Mede a temperatura do chocolate, pode pôr lá dentro. 24. Então, o chocolate está a 24 graus Celsius, é a temperatura do ambiente que a gente está, ok? Ele está em equilíbrio com o ambiente que a gente está. A água está a 50 graus Celsius. A gente, daqui a um tempo, a gente vai começar a medir e vai ver que a temperatura da água vai diminuir e a do chocolate vai aumentar. Aumentar de baixo para cima, a parte que tem contato com a água, a temperatura vai aumentar mais rápido. Esse calor que o chocolate está absorvendo, mede de novo. A gente chama de calor sensível. É o calor utilizado para variar a temperatura. É aquele calor que você sente, ok? Calor sensível. Quando ele começar a derreter, a gente vai ver que a temperatura da água continua diminuindo e a de chocolate já não aumenta tanto. Por quê? Porque ele atingiu a temperatura de fusão. Então esse calor que ele começa a receber é chamado de calor latente. Calor necessário para mudar de fase. Então ele vai alterar um pouquinho a temperatura por ser uma mistura, não é? Não é uma substância simples. Então ele vai absorver esse calor latente e vai mudar de fase. A temperatura já não varia tanto mais, ok? Então a gente tem dois tipos de calor aí, que é o sensível, aquele que ele vai absorver da água para aumentar a sua temperatura, até atingir a temperatura de fusão, aonde ele vai começar a derreter. Entendido isso? Então, a água cede calor para o chocolate. Tranquilinho, gente? Depois a gente vai ver que se a gente deixar o chocolate líquido aqui, e aí, né, só um parênteses, quando a gente fala de líquido, as ligações entre as moléculas são bem mais fracas, tá, do que no sólido. Então, o líquido, ele toma a forma do recipiente. Se eu pegar minha garrafa de água e virar, ela vai manter a forma que ela está? Não, ela vai esparramar, correto? O fluido, o líquido, ele escoa, né? Então ele tem uma ligação entre as moléculas mais fracas do que o sólido, ok? E com a absorção do calor, as moléculas que estavam menos agitadas começam a se agitar mais. Então elas se agitam mais e vão afastando uma da outra, diminuindo a força molecular entre elas e aí fluidifica. Tranquilinho isso? Se a gente deixar depois, obviamente, o chocolate líquido na temperatura ambiente, ele vai fazer o quê? Ceder calor para o ambiente, ficar a 24 graus Celsius que a gente está aqui dentro e vai solidificar novamente. Entendido isso, gente? Tranquilinho? Só mede mais uma vez pra gente, Gabriel, pra gente ver como é que tá isso daí. Vamos misturar um pouquinho. Me dá uma colher, por favor. Tá vendo? Aqui embaixo já derreteu, ó. Mede lá embaixo pra gente. 32. Tá vendo? Mede a temperatura da água.
47. É os dois que cresceu do outro. Já diminuiu a temperatura e aumentou do chocolate. Entendido isso? A gente tem que medir um pouco mais perto para ver, mas a gente conseguiu perceber que a temperatura da água diminuiu e o chocolate está aumentando. Tranquilinho? Muito obrigada.